Pera, minha vez. Tá. Bem-vindo a um episódio das sagas e da história que eu compartilho com vocês nesse canal. Pra quem não me conhece, eu sou Eduardo Dick e esse é o meu pai, Anderson Dick. Ele veio no carro hoje, queria dizer que queria fazer a abertura. Muito bom, hein? Tá bom, então. Esse é o Eduardo, Agnes Dick, meu filho, o guri. Tem na veia aí a gasolina, né? Já sabe dirigir? Sim. Já sabe. Hoje a gente vai mexer nesse carro, então. Tá bom? Vamos contar pro pessoal o que a gente vai fazer nela? Não lembra? Você fala. Tá bom. Eu não lembro. Então é o seguinte, bom, bem-vindos então, né, ao episódio. Hoje nós vamos mostrar para vocês os upgrades que a gente está fazendo na Mercedes SL 600. Já tem uns spoiler aqui, mas o maior de todos eu já dei um spoiler no Brasil também. Nós vamos botar rodas novas que eu mandei fazer, customizadas para ela. Nós trocar a suspensão dela, para quem sabe os perrengues dessa suspensão hidráulica, nós vamos mostrar um pouco da dor disso aí, que é um dos pepinos desse carro. E, mais do que tudo, nós estamos esperando chegar o escapamento completo de titânio da R-Flow que eu comprei, que a gente fez no Brasil, um projeto da NASA. Se vocês acham que o barulho dela tá bom, eu não consigo imaginar como é que vai ficar se todo o plano do Guilherme lá der certo, de fazer o som de Fórmula 1 extremo aí. E além disso, hoje, para quem estava perguntando essa outra Mercedes SL aqui, ó, essa aqui era uma SL 500, agora ela virou uma SL 55 AMG, mas calma que a gente vai mostrar esses detalhes no episódio. Hoje é um especial Mercedes SL para quem gosta de carro luxuoso da década de 90, uma encrenca boa, daquelas boas. E tem vários amigos que eu sei que gostam aí também. Então, bota na TV, como é que é? Pega o pão de queijo, chimarrão, chama a família e vamos assistir esse episódio, né? Bom, o culpado dessa história toda aqui é o Denis, né? Sempre tem que ter alguém, né? Se não fosse o Denis, eu não ia ter comprado esse carro. Algumas culpas. Eu me lembro direitinho, a gente estava no Café Octane e aí tu viu uma dessas que o cara tinha uma V12 ali igual, uma preta ali. Igual do Senna, igual que do o último Senna tinha. E aí ele começou os convencimentos, começou a falar que ela tinha um motor igual do Pagani Zonda, que ficava o som de Fórmula 1 igual. Ficava igual. E aí eu fui cair no erro de dizer que se tivesse 4.000 comentários naquele vídeo, que eu ia comprar o carro. E aí aquele episódio, adivinha se não deu 4.000 comentários? Não foi culpa minha, né? Então foi de vocês aí que comentaram naquele episódio, porque... Mas foi bom, tu gostou, não gostou? Não, calma, que vamos chegar nessa parte. Aí, quando eu vi que tinha que comprar o carro, eu fui ver aquele carro lá, mas aquele tava meio judiado, né? Tava. E ainda tá, né? Porque o velho ainda tem, né? Ainda aparece. Ainda vai no Café Octane. Então, aí, se alguém quiser uma, tem uma mais barata lá. Mas aí acabamos achando essa aqui, que era muito boa, né? 50 mil milhas, é tipo 80 mil quilômetros. E foi lá mesmo, né? Porque o moleque lá mesmo apareceu e falou que tinha uma igual. Que tinha uma igual, né? E aí a gente tava pra comprar ela. Não, e aí a gente viu essa aí, negociamos, fomos lá, compramos. Isso é um outro episódio, né? Quem quiser, assiste a saga inteira da SL600. Só que aí quando a gente foi descobrir o som do Pagani, não vinha ao natural, não era só tirar os abafadores. Não, ela vinha com som de velho, carro de velho, né? Então... Não, os coletores de escape é uma coisa nojenta, né? Horrenda, ridículo. E aí a gente foi tentar, busca se alguém faz um escape, meu Deus do céu, não sei o quê, até que o seu Denis teve a ideia. A gente chegou a achar, né? Lembra que você achou aqueles caras que fabricavam para aquela, até que tem tem no YouTube um cara que fez, né? Uma... Só que do Japão, né? O coletor, e não dava certo aqui, porque esse carro tem a direção hidráulica, né? Mas vamos dizer que $12.000 já não ficou tão caro mais agora, mas vamos mudar de assunto, porque... Pai, a mãe vai olhar aí. Melhor não, foi baratinho o escapamento. Essa parte que ficou barato, $12.000, né, porque a gente, na verdade... Mas não dava certo. Então, não dava certo. Aí o Denis teve a brilhante ideia de olhar na internet um dia e me mandar um link de um escapamento que tinha no leste europeu, no eBay, falou, não, vai dar certo isso de Aston Martin aqui. Ele fugia da direção, né? A olho ele funcionava. Aí ele olhou assim, meio que, não, vai dar certo. Aí eu aqui fui acreditar no Denis, né? Compramos escapamento, fizemos todo um episódio, né? Pensamos assim, nós fizemos uma aposta que não ia dar certo. Literalmente, mas pensamos, não vamos dizer pro Denis que não vai dar certo. E não é que ele fez dar certo. Tá vendo? O escapamento tá aqui, né? E ficou bonito, né? Bonito, Só que aí no meio dessa história, pela influência concatenada, aí já tínhamos um amigo que tinha comprado uma SL600 no Brasil, que é o Inácio, né, da Divine Chocolates lá, que comprou. E o Inácio ainda é o seguinte, ele comprou por causa do episódio dessa.
Que aí eu vou contar a história já. Não, é uma coisa vai puxando a outra. É. Ele comprou por causa dessa, aí agora o escapamento é por causa dele. É uma coisa... Aí o Inácio foi o seguinte, ele assistiu o episódio, literalmente era sábado às 8 da manhã o episódio. Às 10 ele me mandou uma mensagem, Anderson, achei muito legal a CSL 600, será que eu consigo comprar uma nos Estados Unidos e mandar pro Brasil? Cara, aí deu 30 segundos, eu botei no Marketplace, achei uma vermelha em Orlando, ou Miami, acho que era Miami. Eu disse, cara, tem essa aqui, tava barato, $15 mil, uma coisa assim, né? Aí mandei pra ele, cara, essa aí tem alguém pra olhar? Aí eu achei o Joshua lá pra olhar, aí o Joshua é o mesmo que faz a exportação dos carros pro Brasil, o Joshua, resumo do seguinte, às 2 da tarde eu tinha comprado o carro. Isso era sábado, assim, né? E aí mandou o carro pro Brasil, chegou no Brasil e aí ele também concluiu que o escapamento era muito necessário. Aí ele fez, só que para mim fazer o escapamento dessa no Brasil, precisava ter um carro lá. Aí ele acabou fazendo o escapamento para dele na R-Flow, e aí já que faz um, faz dois, né? Então, aí o Guilherme foi lá e fez um escapamento inteiro para dele e já tirou uma cópia para mim. Se alguém mais quiser aí, pode ligar para o Guilherme que ele puxa, ele tem pronto. que ele tem o gabarito agora. Gabarito e eu vou dizer, a primeira no mundo, porque nós pesquisamos o mundo inteiro, ninguém faz para esse carro. Ninguém teve coragem por causa da direção. Porque é muito foda, é muito foda. Vocês vão ver quando os cavalos chegar aqui, se Deus queira, chegue, né? Porque a gente mandou pelo correio não, pela UPS, vai chegar, e aí quando a gente chegar a gente vai botar o escavamento. Mas vamos começar os upgrades antes disso, das rodas, né? Aí as rodas, assim, ó, eu gosto muito desse estilo clássico aqui, que é a roda típica da Mercedes, a MG. Eu acho que é difícil tu acertar uma roda diferente, né? Nós chegamos a botar a roda daquela ali, ó, mas calma que essa aí não é o episódio de hoje. Chegamos a botar a roda daquela ali nela, mas não casou, né? Ficou meio estranho. E roda dessa Mercedes tem que ter uma borda, né? Tem que ter uma borda. E aí como outro problema, né, que ao longo do caminho eu fui desenrolando alguns contatos que hoje que é muito fácil conseguir fazer as coisas. Então quem se lembra do DeLorean, né, que a gente fez as rodas customizadas no DeLorean com a Pure Wheels, né, que é de um grande amigo brasileiro, Tércio, que é aquele Audi verde que foi até Las Vegas com a gente, que é o que bateu atrás da caravana, mas aí não precisa lembrar. Não lembrar dele. Aí valeu, Tércio. Mas, e aí o Tércio disse o seguinte, cara, vamos fazer uma roda para Mercedes. Não, eu perdi ele, dá para fazer uma roda para Mercedes? Cara, faz o que tu quiser. E aí a gente pensou, cara, essa roda aqui, eu comprei ela no eBay, no impulso, eu dei um lance, não achei que ia ganhar. Não foi no eBay, não foi no Bringa Trailer. Foi no Bringa Trailer. No Bringa Trailer, que é aquele site de leilão de carro aqui. Eu dei um lance, não acreditei que ia ganhar, ganhei a roda. E aí comprei isso. E ela é ótima, porque ela é raríssima. Ela é de uma S65 AMG, raríssima, que é aquela V12 biturbo, que é um sedã. É um sedã. Só que ela tem um offset errado, então ela precisa de espaçador. E ela também teve um problema, a gente teve que mandar reformar ela assim. Isso, ela tava com a parte interna dela tava um pouco empenada. Teve que balancear, então, mas assim, ficou ok, não vaza mais. Não, tá tudo perfeito, só que ela tem que usar o espaçador. Tem que usar o espaçador. Aqui não precisa mais de espaçador. E aí a gente precisa, já que é para fazer um carro exclusivo, vamos fazer uma roda AFD do negócio, né? E até esse aqui o rapaz está acompanhando aqui, ó. E aí? Esse é o designer da roda aí, ó. Eu vou falar uma coisa, eu nunca vi um carro tão chato pra roda igual esse aí. Tem carro que qualquer roda que tu coloca, fica bom. A 190 é impressionante, qualquer modelo de roda nessa pegada, fica bom. Você pode... Essa aqui a gente fez, olha, eu acho que falei pro Anderson antes que foi o carro que eu mais fiz simulação de roda. Não ficou boa. Não ficou boa. Botamos, acho que zeramos todo o catálogo Mercedes, testamos tudo, mas não ficava legal, Outras marcas também, até que daí surgiu a ideia dessa aqui, né? E aí? Até eu vou colocar os desenhos que a gente fez. Boa. Tem todos os desenhos dela até chegar nessa daqui, tudo em 2D, até chegar no desenho dessa aqui. E foi uma saga, foi uma novela pra chegar nessa roda. Cara, e aí? Olha aqui. Olha só. Olha os detalhes assim, ó. Até explicando, ó. Ela é baseada na Penta, assim, né? Isso, que é da década de 90. Só que, obviamente, a gente quis fazer ela com borda. Não queria que ela parecesse grande, assim, que fosse até a borda. Então, ela tem uma bordona, essa aqui é a traseira, né? Ela é 10 polegadas e meia de largura. Aqui a gente vai botar o emblema da Mercedes, que eu não sei se veio, a gente tem que comprar separado. Tem que comprar separado. E a gente fez com os parafusos aqui com hardware, né? Pra realmente dar uma impressão digamos assim, de duas peças, mas na verdade ela é uma peça única. E ela tem todo esse... Isso aqui foi a parte mais difícil, porque uma vez que você escolheu lá a Penta, né?
É impressionante como o comprimento dessas hastes aqui faz diferença na roda no final. A primeira que a gente fez, ela era bem grande. E aí, assim, a roda sozinha ficou bonita. Mas quando a gente colocou ela no carro pra ver na simulação, ela ficava muito estranha. E aí, com ela menor aqui, porque aqui dentro ela dá tipo 15, se eu não me engano, polegadas, essa de fora aqui. Aí ela ficou muito mais, assim, harmoniosa pro carro, né? E também a altura desses degraus aqui, né? Que a penta, ela é bem funda, isso aqui, né? E aí a gente fez ela mais chatinha aqui um pouco e ficou bem melhor. Assim, ficou... E aqui o emblema, em vez de AMG, é AFD, realmente para ser exclusiva aqui. É uma prática fazer essa é a jogadinha. Fazer as adaptações aí de logo, né? Mas vamos botar a dianteira na frente aqui para ver como é que ela se comporta. Ficar, né? A dianteira, em vez de ser... Porque a traseira a gente fez aqui, ó. 10,5, né? A dianteira é 8,5 e a traseira é 10,5. Aí, ó. Ó. O fitment tá perfeito, ó. Não pega por dentro? Não. Bah. Certinho. Quer ajuda? Não, olha aí, ficou perfeito. Ah, não pega no disco de freio, isso é bom também, né? Isso é uma descoberta. É bom nós... É, verdade, vamos ter que botar a traseira também pra garantir. Vou botar um parafuso aqui só pra... Tem que botar os parafusos curtos também depois. Ah, sim, porque ela é... Os parafusos aqui são longos. Sim, porque tinha um espaçador, né? O espaçador tá na outra aqui ainda? Tá, preso por trás da roda. Ah, aqui, ó, vou te dizer, já... Olhando aqui, já acertamos. É pra olhar se ela não ficou pra fora, ó. Aham. Não pega no disco de freio? Não. Caramba, mas ficou perfeito, hein? Agora tem que pintar essas pinças, né? É, agora a pinça aparece, antes a pinça não aparecia. Vamos botar a traseira pra... O que parece? A pinça de freio aqui, ó, tá vendo? Ó? Que aqui é a pinça de freio, ó. Agora ela aparece com aquela... Ah, se bem que ela ia aparecer também, né? E o que tinha aqui era isso aqui, ó. Esse espaçador aqui atrás, ó. Porque essa roda aqui, ela na verdade é de uma Mercedes diferente. E aí precisava usar esse espaçador com esse parafuso mais maior. Ah, ufa. Passou esse freio. É, essa aqui, ó. Nós demos uma arriscadinha nela. Ela tá meio pra... Não sei se ela não ficou pra fora, hein? Será que não? Não sei se ela não tinha que ser... Mais pra dentro. Mais pra dentro, né? Tá meio pra fora aqui, né? Ela tá alinhada no friso aqui, ó. Aqui ela tá... Eu sei que eu acho que não, né? Acho que ficou... Porque... Mas ela podia vir um dedo pra dentro, 2 dedos pra dentro aqui, ó. Ela podia ir 2 dedos pra dentro. Como é que tem espaço pra tirar? Tira ela fora aqui só pra ver a... Tem espaço pra comer? Tem. Tem, né? Tem. Mas só que tem uma coisa, né? Se você... Nós não podemos subir muito ela, porque a hora que esse carro baixa, a roda sobe, a caixa de roda desse carro fecha em Ah, cima. em cima, né? É porque é o seguinte, o grande desafio é botar uma roda grande, né? 10,5 de roda atrás com pneu... Qual que é o pneu na traseira? 285 na traseira. Tem parafuso que segura aqui. É, só deixar encostadinho assim. Você vai ter que comprar os parafusos, né? Então já sabemos, tem que comprar os parafusos, o emblema da Mercedes. É, não sei se ela ficou pra fora essa aqui. Eu acho que vai... Nós erramos o offset aqui, acho que vamos ter que dar um... Mas ela tem muito material ali no miolo, né? Vamos apertar pra Não, mas Pure. eu acho que, Anderson, eu acho que... É, dá pra olhar outra aqui, ó. É, cara, não, vou te dizer, é que ela é meia polegada mais larga, ó. Ela tá bem alinhada com o friso aqui, ó. Mas, ó, tá ligado que ela é meia polegada mais larga, tá? Ó, ela é meia polegada mais larga, mas o pneu é o mesmo, entendeu? mesmo. Então, talvez dê mesmo. Talvez o pneu fique no mesmo lugar, entendeu?
porque o pneu não pega na traseira. Não pega e agora ele tá bem reguladinho. Não tem... Ah, os emblemas, talvez esse emblema caiba lá nela. Vamos tirar. Tiramos, batemos fora e já olhamos. Vamos olhar. Como é que tira? Tem que pegar a roda fora e bater por dentro assim. Segura. Pronto. Olha aí. Já muda, né? O emblema é importante, né? Mercedes-Benz. Ó, Dudu vai botar lá. Coloca ele ali. Isso, aham. Isso aí. Ó. Pronto. Aí, ó. Não. Deixa ela, sim. Cara, vai ficar legal. Fica legal, né? Vai ficar legal. Não, se ficar, eu vou dizer, ali atrás é fácil de tirar. Eu acho. Se Se ela precisar. ficar muito pra fora, dá pra dar umas bastadinhas É. por dentro ali. Se ela ficou pra fora é meia polegada, assim, é 10 milímetros. Ah, mas a tala atrás é uma diferença, né? É, um pneuzão, Muito né? legal. E aí, gostou? Tria traseira, hein? Sim, né? Isso aqui é a tractana que saiu dela. Isso são 4 amortecedores. Isso aqui é um dos grandes pênaltis dessas Mercedes, né? Na verdade, a gente tem todo um sistema hidráulico que faz ela funcionar, mas ele estava funcionando certo ou ele estava estragado? Não, na verdade o que tava... Essas da dianteira, uma dessas aqui, ó. O amortecedor, na verdade, é isso aqui. Ah, Que o amortecedor, que o pessoal conhece como amortecedor, que é aquilo lá, ele simplesmente é como se fosse um êmbolo. tá. Ali é um êmbolo como se fosse uma seringa que Uhum. enche ou esvazia de óleo. E o amortecedor tá aqui dentro. Isso aqui que cria pressão. Isso aqui que cria pressão. A bomba cria pressão aqui. Isso. E aí aqui você tem dentro disso aqui, tem uma membrana grossa de borracha. Um lado tem nitrogênio, se não me engano, é um gás. E aqui é o óleo. Então o amortecedor empurra o óleo, aquele êmbolo, né, que a gente achou no amortecedor, empurra o óleo aqui e isso faz o amortecimento. E regular a altura dela, ela regula pela pressão aqui Isso também? pela pressão, porque o que acontece? Quando você mandava subir, ele aumentava a pressão de óleo, a quantidade de óleo lá dentro. Então quando ele aumentava a quantidade de óleo, ele aumentava O curso. o curso do êmbolo. E aí regulava a altura. Regulava a Só altura. que sabe o que era o problema? Se eu estivesse andando assim, velocidade cruzeiro, por exemplo assim, viajando, tá? Daqui a pouco ela começava a baixar No chão. e enterrava no chão. E aí esse aqui, ó, que tem nos paralamas dianteiros, ó. Ah, não vai dar pra ver agora, mas depois mostra, ó. Que tem pega em cima do paralama, come a tinta, porque ele apoia no paralama o pneu assim e vai comendo até ferver, até fritar o negócio ali. E aí perde. E aí a gente, na verdade, não conseguia andar com a altura do carro. E outro carro era muito... Não, o carro parecia um... ele não conseguia assim. E mesmo original, e tudo funciona perfeito, esse carro ele era feito para ser como se fosse um... Eles chamavam, né? Ele era como se fosse o tapete do Aladdin, né? Sim. Ele trabalhava, só que não dava. E aí que a gente fez agora, a gente botou um sistema que remove isso aí. Então aqui tem agora os coil-over Tem os mesmo, ó, coil-over, com as molas aqui, ó. Então tem a mola na traseira e o coil-over aqui. Que aí é realmente tradicional, né? O sistema Agora... deleta isso, tira tudo isso aqui. Aí tirou. Então tirou a bomba, não tirou, né, do motor. Não, a bomba do motor não tem como tirar porque ela trabalha em conjunto com a direção hidráulica. Ah, a direção. Então a bomba, a gente Mas só esse faz reservatório. o bypass dela para ela conseguir mandar pressão. Mas tirou o reservatório, tirou os canos, o êmbolo, tudo aí. As únicas que a gente não tirou foi essas dos amortecedores traseiros, pelo seguinte, Ah. porque ela faz parte da estrutura junto com o teto, aquelas aqui. Ah, Então se eu tirar, ele fica um buraco ali, ó, entrando água dentro do carro. Ah, mas aí é fácil de vedar. Não tem como vedar por cima, porque tem a estrutura da capota. no teto. Então é mais fácil deixar a velha aqui, Aham. tá servindo de tampão agora. Tá. Mas o carro... Bah, já mudou, dei uma volta com o carro, depois a gente vai ver quando tiver o... E aqui, ó, vamos dar a última olhada no nosso escapamento de Pagani-Zonda, né? Mas isso aqui é o seguinte, nós temos que torcer para que chegue o outro escapamento pelo correio. Imagina perder chegar. esse negócio. Mas vamos fazer o seguinte, vamos agora apresentar a tua Mercedes, porque o Denis que me botou pilha, tinha, na verdade. Tu comprou antes ou depois Antes. que... Na verdade, esse carro eu comprei um mês depois que eu já estava aqui nos Estados Unidos, né? Eu comprei um Ah. mês que eu estava trabalhando Quantos aqui. anos faz isso já? Vai fazer 3 anos. 3 anos, né? E ainda agora que tá chegando perto. É, porque na verdade foi uma encrenca, né? Pra conseguir o que eu queria, né? Porque eu queria... Na verdade, me ajudou, né? Porque a caixa dela veio quebrada. Sim. E eu achei que tava boa. E aí quando eu consertei o teto, tudo, eu fui dar uma volta e vi que o câmbio realmente tava quebrado. Sim. Só que
E aí não acho o câmbio desse carro. Esse Aí carro é tu- muito difícil achar o câmbio. Aí começou a tentar procurar, mas não achava. E aí eu queria botar um motor da AMG, né? Aham. E aí não achava o motor. Tá, e aí 3 anos depois, agora ela tá ficando pronta. Tá ficando pronta ela. E aí, achou que... Então é o seguinte, vamos pensar, tu comprou ela, era um motor V8, cadê o motor? Tá aqui, não? Tá no ferro velho já. Já vendeu ou você vai embora pro lixo? Cara, vai pro lixo, porque é $150 o motor pra vender. Um Vale V8, a e pena. ó, e é um V8 da 500, né? Dá 500 e o motor dela é zero. O motor dela O motor é perfeito. bom? O motor é perfeito. Vai Se alguém fora? quiser presente, pode pegar. Meu Deus. É um V8 e tá zero o motor, só que o câmbio tá quebrado. Na verdade dá pra ficar fazendo isso, tira o motor de uma, que bota na outra, que bota na outra e vai fazendo, né? Isso mesmo. É que nem tem o motor do Supra, que tá lá embaixo, Tá lá, né? o Supra tá lá que tá montando um... Do Supra tá lá, ó. Aquele motor eu posso botar em algum carro, que eu tirei desse Supra aqui. E tem também Aí o tem o da tá bancado lá Maserati. embaixo do Mustang Tem o do Mustang, do Maserati, o do Supra e o McLaren. e McLaren. Claro. É, motor de McLaren. Nós pensamos em botar aqui, né? Pois é, ia ser Pra quem não viu, o Denis comprou uma uma E55 S55. AMG, A AMG funcionando perfeita, com documento. que foi original de um ex-funcionário nosso, do Omar, Isso. e depois foi do Jacob, Foi do muitos Jacob. anos. E, mano, tudo andando certinho. Perfeita. Ela tinha um vazamento de água, né? Aham. A gente fez um negócio porque ele achou que o carro tava com o motor quebrado. Aham. E era um vazamento de água no reservatório. O reservatório de água tava rachado. Aí eu troquei o reservatório, o carro ficou andando, fiquei andando. 2-3 semanas com o carro tava perfeito. Só que... Queria fazer isso. Aí olha aqui, ó. Puxa a travinha, ó. Não, puxa mais pra baixo. Aí, pode puxar. Ah, e aí botou o motor 55 AMG Supercharger. Supercharge, motor e transmissão. E tu fez o motor ainda que chegou a fazer nele? Não, aí o que eu fiz? Eu tirei esse motor e esse motor tinha uns probleminha de vazamento. Eu tirei todos os vazamentos, troquei todas as juntas, junta de cabeçote, troquei tudo, troquei os parafusos, que esse motor tem aquele Sim. problema de esticar os parafusos. A minha no né? Brasil acontece Aconteceu. isso, não aconteceu mais. Não aconteceu, mas trocou antes, né? É. Trocou antes de acontecer. Aí coloquei, aí revisei ele todo e montei. E encaixou. Não, até é o seguinte, vocês viram que o capô estava fechado, né? Mas a altura aqui do motor é inacreditável que fecha o capô. Porque olha só, Dudu, olha de lado lá. O motor parece, ele é mais alto que os paralama, né? Sim. Só que só o capô faz É, isso. o capô faz isso e aqui, ó, ele tem essa... Então, isso aqui, no dia que eu encaixei, eu olhei e falei, não, vai fechar. E aí, né? Ele fecha até aqui. Fecha aí, perfeito. E Caramba. aí quem tava junto no dia que eu encaixei, nosso amigo, qual foi a ideia dele? Cortar o capô. Corta no capô. E aparece, pronto. Falei, não. E aí fechou perfeito. E encaixou tudo, Anderson. Você vê que as mangueiras, todas as mangueiras Sim, o encaixaram. radiador. E esse motor, ele tem um radiador de água só para o supercharger. Só para o compressor. Ah. E ele encaixou perfeito embaixo do para-choque. E até as no mangueiras suporte. deram. Sim, as mangueiras todas. E uma coisa que é legal, esses motores aqui é MG, né? Todos eles são assinados, ó. Sim. Mostra aqui, ó. Quem fez isso daqui foi o tal do Sandro Petrica. O Sandro Petrica aí, obrigado pelo... Vamos mudar agora, já que eu fiz todo o motor de volta, vamos trocar o nome. Tem que fazer uma plaquinha nova aí, ó. Fazer uma placa nova. Mas eles são montados à mão por uma pessoa, né? A MG faz isso, todos os motores eles assinam mesmo, né? Sim. E aí esse motor tu trouxe com o câmbio dela mesmo, Motor e câmbio da E55. que é os 5 marchas. É o 5 marchas. Igual essa ali. É, isso é exatamente. É o 5 marchas. 722.6. 6. E aí, até o resfriador do câmbio encaixou certo aqui. É perfeito. mesmo? Algumas modificações de suporte, alguma coisa mínimas, mas encaixou tudo perfeito. E o resfriador de óleo do motor ficou aqui embaixo, né? E o radiador era o que tu tinha antes ou tu fez alguma coisa? Esse que tá, eu não encaixei ele. Não, o radiador é o seguinte, o radiador original dela, Ah. ele é de plástico, essas laterais, né? O original Tá. da SL. O da AMG também é plástico e eles racham. Ah, E aí, eu entrei no Amazon, aham. $179 o radiador todo de alumínio. Meu Deus. Aham. Made in China, mais alumínio. Aí eu troquei e encaixou perfeito com a ventoinha da AMG. A ventoinha da AMG, essa ventoinha é aquela ventoinha já Elétrica. elétrica, mas ela é já com sistema eletrônico, né? Ela é eletrônica. E os coletores aqui? O coletor agora eu comprei, não chegou ainda, os coletores que vai ser o da SL55MG vai ter que ser. Mas existe a SL55MG? Existe só que a nova com o farol Ah, redondo. mais nova. A mais Sim, nova. porque esse motor é da mais nova, né? Esse motor é da mais nova. Ah, e e aí? aí o coletor dela é diferente, então ele vai pular por cima da direção. E tu não teve que trocar o cárter também? Troquei, o kart velho tá... Eu já joguei fora.
Porque o cárter desse carro, desse motor, o reservatório de óleo ficava atrás. Aham. E aí não existe SL com esse chassi, com esse motor. Aham. O que eu tive que fazer? Aí eu descobri, na minha pesquisa louca, que o M113 é um motor, é como se fosse um AP. Sim. Ele tem várias sim, aplicações. aplicações. E nesse carro, em 2002, a última, igual a tua, 98, até 2002, saiu o M113, só que sem supercharge, sem nada. Aí eu comprei o cárter do M113 da ano 2000 e encaixou perfeito. Mas até descobrir foi loucura. Encaixou tudo certinho. E até os freios, né? Os freios que eu coloquei aqui. Sim, esses freios, até ia te perguntar. Esse aqui é de qual? Da E55. Da E55 mesmo. Então, Esse cabe ali, não? perfeito. Ah, será que vai caber a roda? Podemos descobrir. Não tem que descobrir, porque ali precisava um freio. Em vez de pintar aquilo ali, não precisava um freiozinho melhor, né? Mas ficou muito legal. E agora vai fazer o chicote, a gente vai fazer o chicote para instalar, que vai tocar ela aqui é uma 700. Né? Sim, vamos botar uma 700 com roda do... Presta atenção de ficar de frente com a câmera. Vou colocar uma 700 aqui para fazer o gerenciamento do motor e do câmbio. Sim, porque aí é um sistema parecido com o meu, só que aqui é mais complexo ainda. Tem duas borboletas eletrônicas. 2 borboletas. Uma para dar boost e uma para do pedal mesmo, Isso. né? 2 borboletas e também tem a embreagem, né, Do supercharger. supercharge que a gente vai ligar. Então a FT vai controlar tudo isso. Esse supercharge ele tem uma embreagem como se fosse compressor de ar condicionado. Então quando você dá pé, que ela precisa, ela aciona o supercharge. Quando você está em marcha lenta, andando devagar, ele não aciona. E essa das rodas, vamos falar aqui, porque essa aqui foi uma sacada do Denis incrível também, né? O pessoal pega as McLaren, né, e troca as rodas. Pois é. E aí, só que quem é que vai comprar uma roda usada de McLaren, que não seja para botar uma McLaren? O Denis. E aí botou as rodas, e olha só, cara, eu vou dizer, ficou muito legal. Sim, a traseira, a única que eu tive que mudar alguma coisa foi a dianteira, que esse carro tem aquela, o cubo dele é um pouquinho mais comprido. Então eu tive que mudar, mas a traseira encaixou perfeito, tudo certinho. E o freio, a única coisa que eu tive que mudar do freio, e que se a gente for colocar aqui tem que fazer, é aumentar o furo do parafuso. Não precisa nem para suporte, nada? Nada, ele encaixou no lugar todo certo. Um espaçador de 8 mm entre o disco e o cubo, eu botei, e para alcançar a pinça. Pinça, porque o que acontece? Ou eu fazia um suporte para a pinça sair fora, ou eu jogava o cubo para fora. Então eu botei um espaçador no cubo. Mas não muda o espaçamento da roda? Não mudou nada, porque esse carro tem um cubo dentro. Um cubo comprido, e ficou perfeito. Você tem que comprar esse freio, então. De repente, essa pinça deve ser fácil achar no eBay, né? Sim, essa pinça acha. A pinça, os discos, tudo. Porque o disco provavelmente é mais fácil comprar um jogo de novo. Esse disco é novo. Na verdade, quando eu peguei o carro do Jacob, veio o disco novo. Ele já tinha trocado. Na verdade, ele me entregou para eu trocar no carro. Então, os discos aqui é novo. Sim. Pastilha nova, tudo veio novo junto. Então, eu já coloquei. Agora, por incrível que pareça, Anderson, às vezes você acha carro desse vendendo, a sucata, os caras vendem por $1.000. Sim, nem então sabe. vale a pena às vezes comprar, porque tá com os freios tudo. Sim, entendeu? É verdade. Então vale a pena. E é isso, agora... agora, e aí o outro plano é dar um banho de tinta nela, né? Pois é, aí tava... Porque aqui é caro, né? Sim, pintar os carros aqui, carro aqui meu é muito Deus. caro. E aí nessa loucura a gente tem um amigo chamado Marcelo, que ele trabalha com pintura de carro. Ele tem uma oficina de pintura de carro. E ele tava com o carro dele que tava com um problema que ele não tinha como resolver. E ele tava me perguntando eles, quantos me cobra? Detalhe, é uma Ferrari, tá? Uma Ferrari. O pintor que vai pintar esse carro tem uma Ferrari. E aí do nada eu em casa eu falei, peraí, mas se o Marcelo quer que eu faça serviço pra ele... Já faz o... Aí liguei pra ele, falei, Marcelo, eu conserto a Ferrari e você pinta o meu carro. Só que a ideia, tu viu ali aquele dia aqui, né? Era pintar o capô, os para-choques e as coisas que não, porque o carro tá ainda, o resto da pintura original. Só que ele chegou aqui e falou, cara, se eu for pintar, eu só vou pintar se for pintar inteira, porque senão vai ficar diferença de cor e eu não vou fazer serviço porco. Eu falei, beleza, então agora eu tô acabando ela pra mandar pra lá e ele vai dar um banho de tinta. Mas vão funcionar ela antes de pintar ou depois? Vou funcionar antes, pra ir funcionando pra lá e depois de lá eu já levo pra trocar o interior todo. Nós vamos fazer assim e ela vai estar funcionando e assim vai chegar as peças, será ou não? Sim. Será que funciona até o final do episódio? O chicote já tá comigo lá, já tô fazendo, então vai funcionar. Cara, mas é muito legal. Olha, vamos deixar as duas prontas aí, vai ter a 12 e a V8 Supercharger. Só não podemos bater racha, né?
Por quê? Porque essa aqui vai ficar sem controle de tração, sem nada, né? Ah, mas não, a 700 tem. Claro. A 700 vai controlar. Claro, mano, tá louco? Relaxa. Aí, ó, então, é porque o ABS dela é aquele ABS. Porque quantos HP pra ter esse motor aqui, original? 512. 512, né? Eu quero ver uma corrida de esse e esse. É. Só que essa aqui tem 500 cavalos, 512, essa aqui deu 430 de roda, que é uns 500. Então é parecido o negócio. Tem algumas pessoas aí, alguns amigos, né? Que a gente tem uns Que amigos querem mudar as assim, polias. tem uns amigos que dizem que a hora que esse carro funcionar e ficar um pouquinho mais forte, vai ter alguém que vai querer turbinar um V12. Ah, é verdade. Não, agora se o escapamento fizer o que a gente está sonhando ali... Eu vou dizer, já tá tão bonito o som, eu não consigo imaginar como é que vai ficar melhor, pra ser bem sincero. O som tá incrível já. Não, vai ficar. É. Porque esse carro tá Até só para contextualizar, vou botar um videozinho aqui que eu achei o escapamento por coincidência para vender numa feira lá que eu fui, num sítio lá no Brasil, tinha uma feirinha de peça usada lá e uns caras tinham um escapamento para vender. Eu acabei achando o escapamento, viu? Então, assista. A gente dá essas sortes. É daqui que faz escapamento para Mercedes? Meu amigo! Esse aqui tá pronta entrega? Esse daqui tá pronta entrega, cara. E ele é de Mercedes o quê? SL600 V12. SL600 V12? V12. Esposa, que coincidência! Tô passando aqui no stand, do nada um escapamento com SL600 V12. Tá baratinho. Ah, é? Parcela? Parcela, quantas vezes você quiser. E esse aqui tá escrito algum nome aqui, ó? Caramba, tem o meu nome nele aqui, ó. É um golpe. É golpe. Não golpe pode tá ser. Aí, cai quem quer. Como é que é? 120 reais? 120 reais. 12 vezes? 12 vezes. 12 de 10? 12 de 10. Eu vou levar então. Tá fechado. Tá fechado? É Pode seu. carregar aí? Pode carregar. Cara, que coincidência, meu. Olha só, tava passando do nada, achei o escapamento Mercedes 600 V12 de titânio. Com o seu nome escrito. Com o meu nome escrito. Não vou ter que comprar, amor. Isso aí não tem, né? Uma pechincha, uma bagatela dessa, não dá pra deixar Muito passar. obrigado. Vou passar pra pegar pasta no Pix? Passa. Tá bom. Muito obrigado, seu Guilherme. Valeu. Obrigado eu, cara. Depois vamos ver o som da... Vocês vão ver o Fórmula 1 de verdade agora. O negócio vai... Agora vai Cara, cantar. o negócio vai cantar. Agora vai cantar. Tchau. Coincidência. Tá, agora é o seguinte. Agora nós temos que esperar chegar o escapamento. Vamos montar essas rodas. Montar as rodas, botar pneu. A E suspensão já tá tudo... vamos trocar os pneus. Tem que pegar os... Eu já fiz as rodas... Porque a medida de pneu daquela ali eu achava perfeita. Vamos montar esse pneu aqui e vamos fazer funcionar. Michelin e andar. E qual? Show de bola. Vamos fazer assim que vocês vão ver as coisas progredindo. Dia 2 aqui da missão e aqui ó, as rodas apareceram montadas ó. Eu vou dizer, eu achei muito legal. A roda dianteira aqui eu fiz a mesma largura, 8,5 de largura que tinha a original. A original é aquela lá, né? Só que a traseira eu fiz uma jogadinha aqui ó, a gente botou a 10,5 né? E aí o pneu 285 ficou um pouquinho stretch aqui, o certo era um pneu 305 aqui, mas não ficou demais. E o Fitman eu achei que ia pegar lá em cima, não pegou nada. Então tá bonito, dá pra baixar, dá pra dar uma baixada na altura dela, depois né? E vamos fazer. E agora, só que a grande sacada aqui é o seguinte, vocês estão vendo o Denis já tirando, ó. Saiu o escapamento aqui, o Aston Martin by Denis aqui, ó. Que inclusive nos surpreendeu muito, né? E até esse aqui, os coletores do Aston Martin que estão saindo dali, né? Os dois coletores aqui. Então aquele escapamento é um 6 em 1. Na verdade é um 6 em 2 em 1, né? Não, é 6 em 1, né? Ele é 6 em 1 aquele ali. E esse 6 em 1 vem os dois lados aqui. A gente tentou deixar os comprimentos o mais parecido possível. Tem todo esse segredo aqui que o Guilherme nos ensinou, inclusive, de faz o funil, vem e aumenta aqui, ó. Então ele tem um funil que aumenta. E o abafador traseiro aqui, que foi o que a gente testou, que digamos que ficou mais legal. Só que agora, chega aqui, o escapamento novo, ó. Olha aqui, ó. Agora. Só que é o seguinte, esse escapamento veio do Brasil, né? Do Guilherme, da R-Flow. E pesou, tu viu que pesou menos que 30 quilos todo. O escapamento inteiro, com tudo até o final. Sendo que a parte mais pesada é os coletores de escape. Então vamos... O de titânio, porque é tudo titânio, né? Só que é um Lego, né? Olha aqui, ó. Vamos ter que descobrir, ó. Ah, ele mandou.
Mandou tudo aqui, ó. Descobri para não jogar fora nada, quando vê tem uma caixinha de parafuso. Mas deixa eu deixar separado aqui as peças grandes, ó. Caramba, eu acho que tem uns 5 kg de plástico bolha aqui, vou te falar. O plástico pesa mais que o titânio aqui. Eu vou chamar ajuda, peraí que isso aqui, vou ficar uma hora desembalando aqui. Ó quem chegou pra trabalhar aí, ó. O Gui, o grande estrela aí do episódio da caravana aí, né, meu companheiro de viagem lá. O responsável pelo GPS. Por errados entradas. Pois é, cadê toda aquela comida que tu comprou pra viagem, que até agora eu não vi ela? Cara, só água. Meu Deus. Estourei de energético. Ficou sabendo isso aí, não? Responsável pela alimentação e bebida da viagem, eu tomei uma garrafinha de água. Ele nunca come. Dependendo desse rapaz aí, eu vejo isso. Ele nunca come. Aí quando o cara sai viajar, ele resolve se alimentar. Olha só, olha que legal. Aqui é o seguinte, ó, o escapamento ele é uns 12 em 4, né? Então na verdade é 4, 3 em 1. Diferente do que tá ali. Ó, os guris embalaram direitinho aqui o negócio. Vamos ficar embalando. Vai dar mais tempo desembalar do que instalar, eu acho. E ele tem o tratamento térmico ainda de Ninja. Nossa, os caras da R-Flow são... Deixa eu falar. Ah, cadê o negócio de bater o chinelo? Vamos fazer o teste do chinelo, né? Parece igual, né? E parar de martelar lá. Dá pra ouvir. Dá pra ouvir? Bota no microfone assim. Tô ouvindo aqui. Ó. A jogada toda é o seguinte, ó. Cada comprimento aqui, ó, tem o mesmo comprimento até chegar aqui, ó. Esse aqui, olha como ele tem que fazer uma volta maior para chegar aqui, ó, para ter o mesmo comprimento. E um dos segredos todos é os diâmetros, né? Aqui, ó. Vai, ele é malandro, ó. Olha só. Aqui, ó, tem um funil, ó. Cada junção tem um funil. Então ele vem aqui num diâmetro menor, aqui não dá para ver por fora. E ele expande aqui. Então ele vem de menor e expande, vem menor e expande. E aí ele cria múltiplas reflexões, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Mas esse diâmetro aqui, ó, é mais menor o diâmetro do que aqui, ó. Então ele tem uma parede de reflexão que o gás vem aqui, bate aqui e volta, ó. E com isso cria uma frequência mais alta. Então ele vai criando frequências mais altas a cada Y, a cada divisão, assim. Que aqui é um 3 em 1, ó. E olha que bonito a corneta lá dentro. Dá pra ver. O funil. Vocês marcaram os lados? Qual é cada um? Olha aqui, ó. Tá até gravado no laser aqui, ó. Olha aqui, ó. Header, ó. L2, cilindro 10, 11, 12, ó. Caramba. Ó, os caras são muito... Esse aqui também tá marcadinho. Esse aí é qual? Esse aqui tem que olhar mais embaixo. É o 456 aqui. É? Escape 2, 456, ó. E esse aqui, olha como ele já teve que fazer um caminho diferente, assim, ó. Pra fazer. Tá, mas então ele não é o par desse, né? Não sei. É do outro Vamos lado. deixando aqui, ó. E aqui tem os Y. Esse aqui já é o Y que vai embaixo, ó. Os guris se puxaram no papel aqui, ó. Aqui é brinquedo novo. O mais legal foi o seguinte, eu falei pro Guilherme que chegou, né? Agora. Aí ele falou, então vamos. Eu falei, ó, vamos escutar hoje o barulho. Aí eu falei, só tu talvez não vai escutar hoje. Tu vai ter que esperar esse episódio, ó. Aí o áudio dele pra mim. Aí ele botou assim... Oi, que cara vacilão, meu Deus do céu, não faz isso, cara, você tá doido. Aí ele botou, calma, respira, grita.
Vai ver hoje. Vamos ver se... Ó, Guilherme, tu vai ter que esperar até o episódio para escutar o barulho do motor. Porque ele montou no do Inácio lá, só que lá estava estragada as borboletas. Uma borboleta estava estragada, então com um lado do motor acelerando e outro não. O Santana, né? Aí fica estranho. Descobriu. Não, o Santana era o DeLorean, aqui fica igual um Opala. Ó, isso aqui é uma coisa legal, ó. Tem o Y aqui, ó, tá? E ele é chato assim, ele falou, tem que ser no meio, tem que ser igual, porque se um entrar um pouco torto aqui com o outro, e esse diâmetro aqui, ó, esse pescoço aqui tem que ser menor que esse, ó. Porque aí o gás vem assim, quando ele chega lá ele reflete, e quando ele reflete aqui ele bate nessa parede, vem nessa e volta, ó. Então ele diminui a frequência, ele aumenta a frequência, então e fica um pitch mais alto. E essas reflexões sucessivas ao longo do escapamento, segundo ele, é o segredo. Aqui, ó. Ah, olha isso aqui, ó. O que eles fizeram para igualar os comprimentos, ó. Dá trabalho isso aqui. Quer ajudar? Tá só olhando? Só vim olhar. Pode, não, vai, ajuda aí. Não, tipo assim. Ah, não. Não, só vim ver. Chama mais uns 4 lá, vamos ficar desembalando isso aqui. Eu tava curioso pra ver a manobra que os caras fizeram. Mas tem todo escape. 3 caixas aqui. Ó, tudo indicando aqui, o passageiro de... Olha isso aqui, ó. Ele podia ter feito um tubo assim, né? Só que tem que fazer toda a volta para igualar os comprimentos. Que missão, cara. Aí, olha aqui, os caras são estilosos, ó. Olha, um porta-retrato aqui, joia, ó. Tem o desenho em CAD dele, ó. E aqui, ó. Alien Development and Engineering. Mercedes-Benz SL600 Rutherford. Que estrutura, hein? Tem outro estilete deles? Tô com medo, rapaz, vai cortar a mão aí. Isso aqui não é um estilete. Mano, fala aí como é que é. Você tá com medo de cortar a mão? Explica pra nós aí. É EPI, né, cara? É o EPI. É EPI. Tudo pela segurança aí, né? Uhum. Tu quer uma luvinha? Ah, olha aqui, ó. Não. Ó o abafador traseiro. Isso aqui é muito legal, ó. Vamos embalar isso aí. Não precisa, nada aqui, na verdade, precisa de estilete. Se tu fizer o movimento, achar o ponto da múmia. Aí, ó. Titânio aqui no final, ó. Vem aqui, ó. E olha a jogada que ele fez, ó. Ele vem até aqui, ó. Aqui tem uma válvula, ó. Que ela tranca, ó. Então o que acontece? O gás vem aqui, ó. Se abrir essa válvula, ele vai direto, tá? Se fechar essa válvula, o caminho do gás tem que ser por aqui. Vem 2 microabafadores e um tubo menor, ó. Vai passar todo o gás do escapamento aqui, ó. E ele vem por aqui e aí entra aqui, ó. Então, se for olhar, ele desvia pela válvula, mas passando por esse tubo menor. E aí com esse tubo menor, ele diminui bastante o ruído. E não fica aqueles barulhos de, digamos assim, de ronco, sei lá, um barulho estranho. E aqui a ponteira atrás, ó. Cara, que legal esse negócio. Na verdade, a jogada é o seguinte, ó. Quando o motor está em baixa rotação, ele tem muito pouco fluxo de escapamento. E aí que se tu deixar cano reto, ele fica um estralado horrível, assim. Aí tu tem que fechar a válvula em baixa rotação, enquanto que esse diâmetro aqui é o suficiente para não trancar e também não dar um estralado feio. E aí provavelmente quando chegar lá nos 4, 5 mil RPM, ele vai abrir a válvula e aí ela passa direto. E aí ele não passa mais por aqui, fica só por aqui direto. E fica, digamos assim, o 3 polegadas aqui, ó. Então esse aqui é a jogada do abafador variável. Ele fica... Todos os carros assim, Ferrari, Lamborghini,
tudo sempre tem um escapamento que ele é de 2 fases, pelo menos assim, ele abre a válvula para alta, porque não tem como tu fazer, imagina que o motor tem 500 cavalos de alta e 100 cavalos de baixa, não tem como tu ter um escapamento que fique perfeito para as 2 fases. Ou ele vai estar entupindo para alta, ou ele vai estar muito barulhento na baixa, ressonante. Olha que legal aqui, mesma coisa, ele vai vir dos 2 lados, estrangula no pescoço aqui, ó, esse diâmetro aqui é pequeno, ó, e expande. E aí vem de novo. E aí desse aqui vai vir para esse, ó, aqui, ó. Aí vem, estrangula e abre. Então ele tem várias frequências. Olha aí, ó. Chegou 2 caras. Vem cá, vem cá. Por favor. O que tá acontecendo? Me ajude a desempacotar aí, ó. Ó quem chegou pro golpe aí, ó. Esse cara eu fiquei sabendo que chegou pro golpe. Vamos, cara. Vamos. Legal. E aí, Legal. passeando aí? Muito feliz, muito contente. Já te botaram no trabalho ainda não? Não, eu não fico parado, cara, não consigo. Muito legal. Esse cara aqui é o cara, o Helder. E aí, tudo bom? Camaro, toca horror nas listas aí, ó. O cara é o Anderson, o pai de todos aí. Graças a ele, funcionamos hoje qualquer motor que existe no planeta. É bom, Né? que legal. Obrigado por ter vindo aí. Pô, eu que agradeço, muito legal mesmo, cara. Feliz demais, nossa senhora. Eu gostei da camiseta aí, ó. Você vê, a esposa fez no dia pro outro pra gente ir lá no evento. Tava sensacional o evento, cara. Que bom, né? Tava Nossa, legal, né? Nós tava precisando, né? É. Graças a Deus, né, cara? Pegar um. Deus abençoe muito. Que bom, que bom. Legal. Vamos brincar aí. Show, legal. Isso aí, pessoal. E aí? O que é isso? Pra Mercedes aqui, ó. Scania? Olha aqui, ó. Os 12 em 4 em 1, com os equal length, com tudo. Vai ficar legal essa porra aqui. Aham. Não, que já tava legal, né? Mas quem fez esses caras? Os caras lá de Sorocaba, R-Flow. Inteiro, assim. 29 quilos, tudo, inclusive com esses coletores aqui, ó. Ah, então ali não pesa nada. Não pesa nada. Porque os 20 quilos tá aqui. É. Esse aqui é de inox, ó. Até o que ele fez de titânio é metade para trás. Uau. Olha só, esses aqui, ó, que nem... vamos dizer que eu acho que é... Esse aqui é esse. Tá escrito aqui ainda, ó. Vamos ver. Esse aqui é 1, 2, 3, ó. Com... Não, com esse aí. Não, com esse aqui, ó. 7, 8, 9. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Vamos ver. Esse 3, aquele lá. Esse aqui, ó. Não vai ser assim. Ah, tá. Será que é pra cima? Ele fez pra cima? Ah, tá. É assim, ó. Então acontece, ó. Como um sai muito na frente do outro, ó. Tipo, vamos dizer que seja assim, ó. Ele tem que... O que sai pra trás aqui... Tem que dar uma enrolada aqui pra dar o comprimento igual. Daqui até aqui tem que ter o mesmo comprimento, ó. E daqui até aqui tem que ter outro mesmo comprimento. Sim. Não, isso sim. E o cara ele fez essas curvinhas aí pra... Sim, aí essa aqui para dar o mesmo comprimento, ó. Por exemplo, esses 2 tubos aqui, eles têm que ter o mesmo comprimento. E aqui, ó, outra coisa, ó. Quando vem os Y, ó, ele sempre estrangula, tá vendo, ó? E abre corneta, ó. Pra dar velocidade. Na verdade, é mais pro som, porque aí quando vem lá e rebate a harmônica, ela bate aqui e volta mais curta. Então fica uma frequência mais alta. Sim, mas aí fica mais alta a frequência. Sim. E aí aqui de novo, ó. Tudo aqui, então ele cria várias harmônicas de alta frequência. Vamos ver o que tem aqui, ó. Ah, aqui, ó. Ó, parafuso esticador dos Y. O Y, aqui, ó. Contraporca das V-Band. Ah, o Guilherme é muito organizado. Obrigado. Meu Deus do céu. Não tu. Eu também. As algemas. As juntas das V-Band. Sonda vai ter que desinstalar. Olha aqui, ó. Coxinho do titânio. Não, pega uma chave e desrosqueia. Sim, não tem mistério? Não. Coxinho de titânio, ó. Então esse é por aqui, ó. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Aqui, ó. Desce aqui mesmo, só que lá na frente mesmo.
Ah, e tem um motor elétrico aqui que ele fez, ó. Que é da válvula do escapamento aqui, ó. Cara, que negócio da NASA, hein? Ah, caramba, que luxo. Ah, um 12 volts, um terra aqui. Ó, vai uma mola aqui, ó, que é pra não ficar direto. A mola vai assim. E no outro lado. Ah, ele tá aqui, ele tá aberto, ó. Assim tá aberto. O Anderson podia ter ido pra Amazônia, já tá lá na Amazônia, vai. Eu falei pra ele, ele ia na Transamazônica. Eu ia. Só que daí... Aí, nesse momento, nós estamos aqui, eles já chegaram, não? Um abraço pra vocês. Um abraço. Não, ó, é legal ver as diferenças assim. Que daqui pra trás beleza, tem a complexidade do escapamento ali, mas a jogada mesmo, e até que é titânio esse aqui. Aqui o Y tá no mesmo lugar, mais ou menos, ó. Só que aqui, em vez de ser, vem até aqui dividir em 4, aqui ainda vinha com 2 só. Isso aqui dá pra... O que nós vamos fazer com esse escape agora? Tinha que comprar uma outra SL600. Então, eu queria falar sobre isso com você. Pera aí que eu tenho uma coisa pra te mostrar, vem cá. Já comprou? Não comprei, mas nós podemos... Não tem uma da tua casa lá? Umas 2, 3? Tem a do João que tá lá, né? Ah, o João aí, ó. Quer comprar um escape aí, ó. Feito Olha aqui, ó. na Europa. Assina pra ele ali. Ah, das novas? Das novas, V12. Ah, o Denis não ajuda muito. Olha aí, olha o preço. 6 mil. 6 mil. Ter feito carro. O chicote da injeção eletrônica tá com problema, é o módulo da injeção. Ele já falou. Cara, esse aqui eu... Quantidade de vidro. Olha lá. Deixa eu ver. Tá pronto. Resolvido. Olha aí, ó. Olha aqui. E é a top, tá? As rodas. É a... SL600, mas não é o mesmo motor. Não é o mesmo motor, né? Mas o carro... Não, é claro que é, o V12. Não, mas é o M100, não é o 120. Sim, mas o escapamento dá. Não, vai ver assim. Dá? Ah, tá, acho que vai caber em todos os motores agora. Mas nós fazemos, cabelo. Fala, seu Denis, o que tá acontecendo? Fala. Não, tá indo, tá indo. Tá indo pra onde? Não sabemos ainda, mas tá. Mas tá indo e vai ficar bom. E aí, engenheiro, como é que tá as coisas aí? These are serious weights, is that bad, man? Shit. Que inglês? Isso não é inglês, mas que língua que é? Não, ele não, nem ele sabe. Isso aí é nem ele alemão. sabe. Deutschen. Deutschen Freud. Né, Denis? É, Tupi-Guarani. Fulltech também é cultura, tá vendo? Brincadeira, hein? Brincadeira. Não, mas não é difícil quanto o Denis aparenta dizer que é, tá? É bem mais fácil do que ele... Ah, é? Então beleza, gente, ó. A partir de agora estou passando pra ele. Ele vai montar o resto do escapamento. Guilherme, por favor, fica à vontade. Denis, me alcança 15. Pra botar onde? Pra dar, assim, pra dar o clima. Pô, mas aqui é meia polegada, tu já quer 15? 15. Então já começou bem, já começamos bem, tá vendo? É porque eu não vou pedir outro número, né? Olá a todos, pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme Dick. Trabalho junto com o Anderson aí, tô profetizando um sonho aí de um dia ter um carro pra também participar da caravana. Então tô aqui hoje ajudando o Denis a instalar o escapamento R-Flow do Guilherme. Então a gente vai instalar aqui, vamos ver se fica com ronco de verdade agora no CV12. E é isso aí, agora eu vou fazer assim, ó. E o Denis vai ter montado o carro, nós já vamos estar lá na rua acelerando. Só que não. Ó, já temos coletor aqui então. É legal. Então aqui dá pra ver bem certinho a diferença, ó. Esse aqui é um 3 em 2 em 1 logo aqui, ó. Mas essa junção aqui é muito cafajeste, né? Porque os caras, eles até equalizaram os dutos aqui, ó. Mas a junção aqui tá muito junto, muito estranho assim, ó. Ele simplesmente joga eles aqui, não tem um Y certo aqui, se tu pegar esse. Esse aqui tá dando contra esse, ó, por exemplo, ó. Tem até um choque aqui e pelo jeito ele é só aberto no mesmo tubo, ó. Enquanto que o Y do outro aqui eles descem até aqui e aqui eles entram juntinho, né? Então é bem diferente isso aí. Esse aqui é um 3 em 1 aqui, tá bem juntinho e já vai daqui pra lá.
Esse aqui ele vai seções mais espalhadas. Mas imagina se fica Imagina isso agora com medo. Não podemos correr desse risco. E tudo normal aí até agora? Tudo o jeito foi buscar parafuso. Ah, é? Vai precisar parafuso ou... Não é só parafuso, porque isso aqui, ó. Aqui é um pouco mais comprido, esse pouquinho mais comprido a gente já tinha feito os parafusos para outro. Aí tá ficando muito curto, ó. Entendi. Eu tô com medo de puxar a rosca, então eu mandei o Roger buscar mais parafuso. Ele foi buscar agora e em volta a gente já montou e já. Já botou um coletor aqui? Já, o pior ali, que era pra ser pior, né? Já tá? Aí entrou. Sim. Uhum. E tu for ver, ele é bem pra baixo, né? O Sim, outro era vai pra ficar cima, bem, né? o outro era pra cima. Vai ficar legal. Top. Vai roncar bonito. Top. Nossa, aqui tá bom, vai atrapalhar. Vai atrapalhante, não tô ajudando. Atrapalhante. Tá escrito os números, tu vendo? Não sei, mas... Soltar com o cara. Não, é que é assim, né? Tá, esse daqui é 1, 2, 3, esse é o da frente. Esse é o da frente. Aí. 1, 2, 3, esse é o da frente. Beleza. Agora deixa eu ver, esse é o de trás. O da frente vai por cima. Isso mesmo. Não, só que eu tenho que saber só o primeiro como que vai os parafusos, porque olha só. Esse aqui é os parafusos. Nossa. Não, porque não tem espaço pra você botar os parafusos aqui. Eu quero saber, depois eu vou perguntar pra ele, falar, como que você botou os parafusos? Porque não tem espaço físico pra você botar os parafusos. E os prisioneiros por baixo, ó, tá vendo? Agora em cima, como que você bota os parafusos? Não tem um espaço legal. Ali atrás, lá eu tive que fazer mágica. Vamos ter que fazer aqui também, vambora. Deles é mágico, você não tem. Vai se mexer com os parafusos. Não, vamos acabar isso hoje. Quero ver isso roncar. Já que vocês insistem muito, eu vou ter que... Eu tô me incomodando com esses pneus aqui, que ele tá meio que trash aqui, ó. Eu vou ter que acabar com esses pneus pra botar um jogo de pneu certo aqui, ó, na medida bonitinha. Concorda? Reto aqui, né? Tá vendo? Ó, o pneu tá correto pra aro, né? Certo. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, o pneu tá menor que o aro, ó. Ele ficou assim, ó. Esse aqui tá inclinado, ó. Tá vendo? Tu te lembra o C8? Daqui não vai te lembrar do C8. Ó, esse aqui tá stretch também, ó. Esse pneu aqui tá fino pra roda, ó. Tá vendo, ó? Ele tá inclinado aqui, ó. Eu gosto de pneu, eu gosto da borda reta. Reta aqui. Não, essa aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, ele não pode estar assim, ó. Tem que estar retinho. Ele tem que estar assim, ó. Sabe Então o pneu. aqueles carros Stance que eles Olha o fazem? C8 aqui, ó. Sim. Fica com a borda da Olha aqui, ó. Esse tá reto, mas olha o meu agora, eu troquei o pneu traseiro. O meu tinha um pneu traseiro que era bem... Olha aqui, ó, agora eu botei o pneu certo, ó. Sacou. Tá vendo? Sim. Ó, já temos coletor. Que já tá apertado esse lado? Já. Não, tá apertado por baixo. Por baixo eu apertei. Eu já nem lembro mais, cara. Eu tô As juntas estavam certas? Tá, as juntas a gente tinha comprado nova, lembra? Não. Tem essa mangueira aqui que tá meio no caminho. Sem nada aqui, ó. A marreta não resolve. Mas depois da M5 qualquer uma. Cara, eu ainda não acredito. A missão que ele teve que fazer. Eu vou botar o seguinte, vou botar umas imagens pra vocês verem do CAD, né? Porque a gente acha que isso aqui o cara vai fazer na tentativa e erro. Na verdade ele projeta tudo no CAD pra depois conseguir executar, né? Então não é? Ficou. Cara, ficou... Agora falta mais 2 parafusinhos aqui atrás aqui, ó, e vamos colocar o resto do escapamento. Eu com essa minha mão de anjo, né? Cara, tô curioso. Pô, se nós, aquela 6 cilindros que ele fez, meu... Vou botar um vídeo pra vocês aqui, porque não dá pra acreditar. Não diz que é um 6 cilindros, uma de BMW. Não dá pra dizer. Uma M3, 6 cilindros, uma E46. Ficou um barulho inacreditável. Inacreditável. Escuta que o barulho... Porque é um motor que... Não pra falar mal, mas não é assim. Não é um motor que ronque. Não é? Olha o que ficou.
Agora tu imagina o seguinte, agora 2 6 cilindros juntos, sincronizado o negócio. Meu Deus do céu. Não. A ansiedade tá pegando aqui. Aqueles que colam nojento, não. Ah, é. Pô, tem uma reclamação aqui pra fazer, ó. R-Flow aqui não... Mandou aqueles adesivos com nojento aqui, que tu tira ele descola. Assim não dá, ó, Guilherme. Não dá, cara. Podia ter feito no laser aqui, escrito que era o lado. Aí eu boto um adesivo de escola aqui. Tem que reclamar, né? Brincadeira, né? Tudo encaixou até agora. Encaixou agora, isso aí deu mole. Aí ele fez, olha só, o isolamento de térmico. Tudo que passa por a frente no cofre. Ah, solda por dentro aqui é... Caramba. As porquinhas soldadas pra puxar. Deixa eu subir aqui pra apertar. Aí a gente começa a botar os... Cadê o... Puta que pariu. Eu falei pro Guilherme, assim não dá. Não, aí... É, mandar um escapamento desse pra mandar de volta pro Brasil. Tinha tudo pra tirar um 10 aí. Quer ver? O Denis vai acabar de botar e nós vamos ter tirado isso aqui ainda. Ah, isso aí foi... Cadê o Luiz? Quem? Tu tem unha, não? Tô Tu tem ocupado. unha, não? Tô gravando. Tô gravando. Tô gravando. Câmera tem unha, não? Não, Não tem unha? Deixa eu ver. tô gravando. Não tem algum produto que passe aqui? Soprador térmico. Passa o soprador térmico aqui que solta isso aí. Ah, bom. Aí, ó, Denis, embalagens. Onde é que tá o sobrador? Qualquer coisa, pegar minha esmerilhadeira e dar uma... Aí. Uma esmerilhadeira? Não. Hã? Fica... Filho, tua cara. Essas tamanhos dá pra usar essa tomada aqui ou não? Pode. Não, essa aí tá desligada. Ali, mas aquela lá, onde tá o negócio. Tá, mas esse é só esquentar até derreter ou esquentar? Não, só esquenta ele solta a cola dentro. Solta facinho. Esquenta bem ele, solta a cola. Ficar com a mãozinha de anjo igual a do Denis aqui. Tem uma razão, né? Porque eu não ganhei um emprego aqui atrás, né? Como é que é? Tem uma razão porque que ninguém não ganha um emprego aqui atrás, né? Na oficina. Eu acho que isso é migué teu. Tá, passei vergonha aqui. Bom que dá pra editar, né? Isso aí, né? Tem um outro estilete aqui. Tem ali na gaveta. Depois passa limpa frente aqui. Ou limpa vidro, limpa tudo. Até lá. Não, tu vai ter que ver o episódio, como é que a gente vai te deixar, né? Não vou te dar um spoiler, não. Meu Deus do céu, cara. Mas já montou ou não? Aqui, ó, parei. Cadê, ó? Ó. Esse coletor deu certo, cara. Tu foi milimétrico, hein, Bel? Impressionante. O daqui também. Faltou um parafuso, né? Não, tá botando descalço, já botou. Descalço. Eu vou dizer, a parte mais chata de tudo foi tirar aquela etiquetinha que tu botou aqui, ó. Caramba. Aquelas etiquetas que não descola nunca, fica cola o resto da vida aí. Olha, devia ter feito de outra forma. É, podia ter feito. Mas eu fiz uma crítica pra isso no vídeo, fica tranquilo, tu vai ver. E aqui saiu o outro, ó. Nossa. É grande o bicho, hein? Cara do céu. Mas fica tranquilo, daqui a. Que dia é hoje? 14 de março, acho que sai esse episódio, tá? É uns 4 semanas aí, tá tranquilo. Relaxa. Tá tranquilo. E o coletor
O mais crítico lá, colocou de boa, tá tranquilo? O Deu? O mais fácil. Denis foi que tudo tranquilo, tudo de boa. Aquele lá foi o mais fácil. Aquele foi o mais fácil. Tô mais buscar os motor pra encaixar do que aquilo lá. É, aquele cadinho mesmo de entrar, viu? Ah, olha aqui as rodas, ó. Nossa, cara, olha isso, meu Deus. Aí, ó. Que coisa mais linda, E a traseira cara. ficou... Esse é muito demais. Olha a tala da traseira. Caramba, perfeito aqui, ó. Olha aí, ó. Ah, um sonho. Aham, Um sonho. top. Ah, é a válvula, tem que parafusar a válvula aqui agora. Agora que eu lembrei. É. Tá, vamos parafusar isso aí. Tá, vamos fazer alguma coisa, já que a gente tá só olhando aqui. Vamos. Tá bom? Então tá, meu. Até daqui a 4 semanas a gente se fala, então. Faz isso comigo, cara. Circular? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai ter espaço pra passar. Não. Que loucura. Não. Tem que achar o caminho certinho, senão... Se ele entrar assim, ó, Denis. Olha aqui. Soltar. Se ele entrar virado com o bico lá, não? Daí depois você vira ele vai lá embaixo. Pode parecer mais parecendo. Vai. Ah, mas essa braçadeira não pode ficar pra cima. Não, mas vai ter que primeiro botar assim pra nós alinhar, depois ela tá frouxa, só pra poder... Segura ele pra mim igual ele tá aí. Onde ele tá? Tá segurando? Ah, agora cabe aqueles filtros de ar que eu tenho. Tá ligado? Uhum. Onde é que estão aqueles filtros de ar? Tá, cara. Ô Diego, Já tá ali, ó. O Jay com certeza guardou ali ou naquela... Uhum. Porque os coletores eram pra cima, né? Ou se bem que agora vai ficar pra cima. Vai ficar pra cima. Mas muito Filma pra aí, cima. né? Tá bom, vou te filmar embaixo, cara. Você que quer aparecer aqui. Não, pô, É porque eu já tava filmando aqui em cima, né? só é pra eu fingir que eu tô fazendo alguma coisa, entendeu? Ah, sim, é justificar pro RH, né, mano? Aí, ó. Mas o que você tá fazendo aí? Tô vendo a mucinética aqui. Ali, tá ali ela ali. Aquela pequena, não é 11, não é uma 12, eu acho que é essa aí. Isso mesmo. Aí, Denis, agora ele vem um pouquinho mais pra baixo. Não, peraí, que daqui vai ficar só, Deus. É só pra ele ficar no lugar, pra nós encaixar o resto. Depois que ele tiver tudo no lugar, é que a gente vai saber. Tá, é que ele tá quase pegando no bagulho aqui de baixo. Ó. Tá escutando? Tô. Pode soltar. Tá, soltei. Pode sair daí agora. Junto com o Richard maluco. Os ajustes técnicos aqui, ó. Isso. Pronto, ó. Aí. Pronto. Essa mangueira já não atrapalha mais, tá vendo? O cadete do Luiz, velho. Ah, o Luiz é... Tem uma sonzeira. Já veio com sonzeira já? Nossa senhora. Não é um sonzão, ou montadão. Mas tem uma qualidade de som. Bonito o velho. cadetão, né? Tá, peraí que É bonito. Só tinha que ficar aquelas rodas. As rodas estão de magal.
Uma que as rodas da época, né? Não, mas o Felipe falando pra ele que o carro dele é um... A original é bonita. super... Ah, tá maior do que a É, fala exagerado. Assim, ó. Estranho, né? Ah, será que não é assim, ó? Não. Mas tem que ser no meio mesmo. Caramba. Meu Deus. Olha isso aqui. Enlaçado. Segurar onde? Quero saber quem vai ser o... Quem vai vir botar a abraçadeira lá em cima. Esse aqui não trançou, esse aqui foi só... Ele trançou, não. Sim, Não, deu a volta no cano. não Tá deu aqui. a enforcada no outro. Cara, que ciência, meu. Quem mandou não estudar a tabuada, né? Minha mãe falava medicina, meu filho. Eu entendi oficina. Cara, sabe quando você olha pro negócio e fala assim, o que tá acontecendo aqui? Como que eu vou botar a abraçadeira lá em cima? Ainda mais com a mãozinha do anjo. Cara, a volta que ele fez. Olha isso. Tá, agora deu pra ver. É quase mais fácil eu vou ter que fazer isso. Soltar esse daqui. Soltar esse. Botar a abraçadeira desse primeiro e depois botar desse de volta. Lá em cima. É isso mesmo. E se eu segurar pro lado aqui, Denis, não ajuda? Esquece, esquece. Pode sair daí. Sai daí os dois que... Vamos baixar ele aqui. Escapa, né? Uma coisa eu sei, Kombi é um tesão. Foi meu primeiro carro, um tesão, Kombi Corujinha, cara. Comprei quando eu tinha 17 anos. Ajeitei ela pra andar, a Kombinha. Fiz a carteira, andei, viajei. Na época tinha banda. Compra uma Kombi então. Não, quando eu puder eu vou comprar de volta. Não há dúvidas. Kombi Se eu pudesse comprar a minha de volta. Pergunta o segredo do cabelo do Denis, é o óleo. É óleo, ó. Aqui, ó, olha só. Vou pagar com isso pra quê? Com óleo, ó. Olha. Dá uma limpadinha aqui, ó, nessa Perfeito, babada de óleo. Essa babada de óleo. Não, e óleo, né? Não é qualquer óleo, é liquimole. É liquimole, ó. Fica... Esqueceu? Agora lembra de novo. Puxar esse, já acho. Não, é como que... Peraí, vamos lá. É isso aqui. Não, peraí. Tem que passar aqui, ó. É assim, ó. Não, Assim. não. Não. É assim, aqui assim. Nós fizemos certinho aquela... É assim, ó. É aqui assim, ó. É. Aí, jovens. E aí, jovem? Aê. Agora é a parte. Pera aí, quer que segura? Sabe que você segura, você mostra a luz, você... Tá mandando dar na cara do dele, da luz. Segura aqui. Isso, segura assim. Yes, sir. Ah, pior que agora que eu lembrei, o motor da 190i no Brasil é meio motor desse aqui. Meio motor. É. E eu mandei fazer 6 biela, podia ter pedido 18. De repente era mais barato. Era de fazer. Já era na promoção, né? Fazia no liga pra eles. no atacado. É, comprei 6 biela e 6 pistão. A FP lá, mandei só fazer 18. Sim, já. Aí 18 já faz os dois Eu motores. consigo aqui, né? Passar a mão aqui. É, o problema é que não tá alinhado. O problema não tá alinhado, o problema não tá alinhado. Deixa eu tentar alinhar. Nós temos que tentar alinhar. Daí então. eu... Vai servir, Denis? Do gameplay. Tinha que tirar, ô Diego, tinha que meter numa AI uma locução daquelas bem de loja de escapamento de cidade pequena, assim, né? Sim, tá. Nossa, tô viajando. Ali. Caralho, que foda, né? Eu acho que tu tinha Cara, os americanos tinham que aprender com o Guilherme, né? É, Eu acho que deve ser o primeiro escapamento instalado nos Estados Unidos que plug and play mesmo. Só dei uma apertadinha aqui dentro. Pra não... Não tem que fazer. Não, tem um suporte aqui, ó. Ele falou que tinha que fazer um furo, alguma coisa. Depois a gente fura, pega ele aí. Ah, tá, isso aqui.
falar uma coisa, o desodorante do Denis é bom, viu? Porque o meu fica embaixo dos braços dele, hoje não tem. Não tô sentindo nada. Graças a Deus, mas Meu Deus, Denis, parabéns. E aí, é melhor ou não? Denis, você tinha razão, hein? O Anderson só observando o buraco que você tá fazendo aí. Aqui eu tenho 2, irmão. Tem mais um aqui. Despedida do pneu amanhã. 8h50 da noite. Ninguém quer ir embora. Temos que escutar esse negócio, né? Amanhã eu tenho que viajar ainda. Se eu não escutar hoje, não escuto. Não, nós vamos estar hoje. E o Guilherme, vamos fazer um suspense com ele. Ninguém manda vídeo pro Guilherme lá. Deixar ele escutar. Deixar na ansiedade. Como motivar os funcionários a ficar até mais tarde. Tá lá no escapamento. Mas fazia tempo que a gente não fazia uma dessas missões aí. Fazia? Ah, mas é animal, tá louco. Tá pronto? Dá pra baixar e escutar o barulho agora. Ainda não. Não? Agora a gente vai apertar. Essas sondas aqui, eu não entendi. Alguém sabe fazer lugar, deixa eu apertar aqui. Isso aqui. Cardan não dá. Falei que ele ia atender nós, ô. Ah, e aí, meu? Olha aqui, ó. Meu Deus. Os caras fazendo fogo. Ó, tamo jantando também, Denão. Ô, Denão. Da Amazônia, Denão. Meu Deus do céu. No meio do mato é pouco. Ó, você veja só aqui a chapa do nosso churrasco. Eu vou virar aqui, ó, só pra você ver. Meu Deus do céu, cara. Chinelo na boca. Já fez aqui? Na pá ainda não. Olha lá, aqui, ó. Ó. Safado ainda, rapaz. Que isso, cara. Aí. Ó, olha nós aqui. Nós estamos aqui trabalhando aqui, ó. Dá pra ver nós também estamos trabalhando. Isso aí vai acender esses 12 cilindros aí? Vai acender, vai. Agora Vai. de titânio. Agora tu vai ver o barulho desse negócio. Mas sem de titânio e não ter um soprador pra dentro, aí não... Aí, ó. Mas aqui tem 12 pistão, mano. Não tem que ter 2 sopradores então. 2 sopradores, não um só 2. Aí, ó. Ô, Cef, só não fala do vidro, que aí ferrou. Não, Aí cabe aí, eu não? conheço a peça. Não, mostra. Olha ali, ó. Os caras gravaram o CF. dia inteiro aqui falando que estão no meio da Amazônia e foram pro resort. Ah! Por pessoa, não. Hã? Por pessoa e largaram nós aqui no meio do mato. Deixaram vocês aí. Mas viu, vocês já caçaram o que vão comer já ou não? Capivara, não, capivara não. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Nós comemos uma carninha aqui, mano. Não, acendemos fogo, fogueira aqui. O negócio tá doido. Até sabor energético do Toguro tem ali. Tá, e aí, vai ter ano que vem ou não? Vai ter ano que vem. Por quê? Vai vir? Isso aqui Não, só pra saber. especial. Tá perguntando por quê? Vai vir? Não, só pra saber, só curiosidade mesmo. Aí, ó. Já tem mais um pra ir ano que vem, ó. Não vai não, não vai não. É lógico, isso aqui já sai da reinauguração. É, do direto. Agora o aniversário do Velopark mudou de data. É isso aí. O aniversário do Velopark mudou de data. Isso aí virou ali agora em fevereiro. Sai Janeiro, do ó, Velopark, 23 de vai janeiro, pra tá Manaus. marcado já. Direto pra Amazônia. Mostra a cara, É Cef. isso aí. 8 mil quilômetros. Fizemos até agora 8 mil quilômetros. Tem que fazer 8 também. mil? Não, mas Nossa. isso contando lá do sul. Do Velopark, sendo direto. É lógico, do sul. Eu peguei a Triton em Catalão, Desceu fui pro pro... Velopark e já fiz os 10 mil quilômetros da revisão. Meu Deus. Caraca. Pessoas, a galera foi dormir. Mas quer dar rank aí, ó. Tem que dar rank lá na tela. Pega a live lá, a live é na horizontal, você tá na vertical, pô. Peraí, mano. Aí, daqui a pouco vai funcionar, hein? Tá, o que mais falta? Cadê você, Cef, pra acelerar o carro de uma ponta a outra?
Terra, vareta, o que Não, mais vamos falta? lá que eu quero ver isso aí. Aí, ó, galera do chat aí acompanhando. Não vai ter. Tá na mesa? Tá na live mesmo? Sério? Pô, mas era segredo, não conta pra ninguém, tá, pessoal? Ninguém conta pra ninguém. Vai saber. Ninguém conta pra ninguém, tá? Olha lá o celular apontando pra você, ninguém vai saber. Tá Quem mesmo tá a live? sabendo que isso aí tá sendo montado agora e vai ligar daqui 3 minutos. Relaxa, é segredinho nosso. Tá bom, Segredinho nosso. é só entre nós. É só entre nós. Tá em Não, qual canal? essa live ela não vai ficar salva, então não tem Ah, então tá de boa. Mas tá em qual canal? Todo mundo apaga da memória. Aqui, ó. Pior que tá mesmo, cara. Tá mesmo? Não, essa live ela não vai ficar salva, então não tem que se preocupar, não tem problema. Tá de boa. Tá. Querem fazer isso aqui ou vai virar história? Dá partida, né? Dá partida aí pra nós ver. Aí, ó. Olha aqui, ó. Olha o que saiu dela, ó. Ah. Olha, ó. Olha o que tá aqui, ó. Aqui, ó. Já tá fazendo um coletor pra pendurar. 18 mil pessoas mesmo. Ó, mais um spoiler, não. Olha o lip da roda aqui, ó. Só assim, ó. Tem borda, hein? Tem borda. Tem borda, hein? Tá luta, tá luta. Tem borda, hein? Tem borda, hein? Já ganhou um ponto, quer tá luta. Ô, Anderson, Ah. precisa de um piloto de testes pra fazer um flyby aí ou não? É, cara, se quiser tem. Ah, é? A última vez quem testou esse carro escondido foi ele, lembra? É. É, Aí, foi ó, mesmo que pessoal. nós gravamos. Não, Mas ó, tem umas encrencas pra testar aqui, ó. pegamos umas pistas de terra aqui que é melhor que asfalto. Dá pra dar final nessa Mercedes aí. Olha aí, ó. Tem encrenca pra fazer teste aqui, ó. Ó. Como é que é? Lambodor. Botamos a Lambodor nela aqui. Vem a Lambodora e as rodas. Virou diabo. Mas é muito quieto. É muito quieto isso aqui. Nem dá pra escutar nada. É, isso é muito quieto, cara. O negócio tem que ser mais bruto. É. Esse negócio tem que ser mais barulhento, senão não dá certo. Deve ter umas aranhas aqui, me coçando pra caralho as costas. Tá, o seguinte, ó. Não, já deu um spoiler suficiente agora. Agora sinto muito pra vocês. Tchau, hein? Não, vai desligar a live. Só pra nós ver, né? A gente não vai Sim. contar pra ninguém. Agora é hora de bater a ranca aqui que... Ó, vou dar um outro spoilerzinho então, ó. Concentra aí que a última vez que você não tava no comando, voou umas borboletas de aceleração na orelha de alguém aí. Ah, é? É melhor que você dê um confere ali antes de dar o start, vai. É, a gente tá com uma marreta aqui, eu não tô muito tranquilo aqui. Não é ferramenta de precisão, relaxa. Ferramenta Precisou, a gente alinha. Aí, já vai. É o último parafuso e escutar. Não, tranquilo. Negão, Anderson, obrigado por atenderem a gente aí, tá? Valeu, boa sorte aí, sobrevivam, tá? Abraço da selva. Não, a gente vai sobreviver, rapaz. Isso aqui tá fácil. Tá tranquilo, tá fácil. Tá bom. Fácil. Valeu, gente. Tchau. Valeu. Valeu. As borboletas abertas. O que aconteceu? Como? Tá conectado? Será que tem... Abre aí. Meu Deus. Já viu que funciona. Do lado. O que aconteceu, né? Meu Deus do Olha se céu, elas velho. estão abertas. Não estão abertos. Agora abre. Abre. As duas. As duas. Os dois chicotes conectados, não Tá, tem mas nada. agora tá fechado. Tá Agora fechado. fechou. Ela tá um tequinho aberto. Não, dessa daqui tá bem aberta. Essa aqui tá Peraí, aberta. tá diferente. As duas borboletas estão diferentes. Tá, só nós invertemos elas, tá dando...
Ah, o pedal tá estranho, o pedal tá enroscado. Ah, peraí. Meu Jesus. Ah, ali que se cortou. Eu já tenho o viral aqui da semana. Pisa aí pra ver. Ah, agora voltou, mas não tudo. Agora sim. Bom, a gente já... Tá, essa aqui tá fechada. Guilherme, tá me devendo $100, tá? Que foi você que pediu pra fazer isso pra assustar o Anderson. Não, esse aqui tá pago. 1 milhão de views tá feito já. Tá, agora falta posição de lenta. Que não precisa... Ah, a sonda? Não, não é. Cara. Será que tava enroscado antes? Aí tava... Deixa eu lá de lá só. Guilherme, vai com ele. Agora? É, você já grava. Tô aqui pra fazer. Não, eu tirei 5.000 paradas. O óleo não respira. Ele respira? Já foi girada, será? Volta ali pra eu levantar e vai apertar o retorno de óleo do cano. Já tá vazando? Tá pingando um pouquinho. Aqui é melhor a imagem assim. Olha. Cara, é agudo, hein? Não, dá pra dar uma voltinha antes, né? Não, mas isso não vai ver. Só porque como é do cano, só eu levanto aqui um pouquinho, tá bom? Soltou um pouquinho. Tá soltando os foguinhos. Agora começou. Cara, bizarro o negócio. Aí tá bom. Tá todo, Cara, o que pega o negócio? O que vocês acharam? Alto. alto. Alto, né? Agudo, lindo. Aham. Sonzeira. Lindo. Vamos!
Vou mostrar pra ele aqui, ó. Tu também gravou? O quê? É só parafuso, frouxo. E o... É o coletor de escape do outro lado ou tu acha que é o... É, só na verdade, depois que ele esquentar, lembra? Sim, Nós vamos ter que reapertar ele todo de novo. Ah, tá caladinha com a válvula aberta. Não, o curioso é ela andando assim. Sentar no... cara, é outro. Sentar no pé. Encher a mangueira pra entortar ela. Agora, vou botar as pinças no centro. Tá bom? Ah, tá louco. Aí, hein? Sacanagem. Com a mão suja. Aí, ó. Show, gurizada. Vá, Viu, vai? Guilherme, hein? Obrigado. Ah, É, Guilherme. tá. Só que eu vou fazer o seguinte, eu não vou mandar esse vídeo pro Guilherme antes do episódio. Não. Vou mandar só o vídeo quando chegar, tiver pronto pra ele ver. Quando eu vou fazer o suspense. Dessa vez tu vai... Vai sofrer. Cara, agora nós temos que acertar o câmbio, né? Porque o câmbio tá meio estranhão, não troca as marchas direito e... Mas isso, calma que nós vamos ter que botar no dinamômetro, né? Imagina isso gritando no dinamômetro. Amanhã tem dino? Amanhã tu vai viajar. Tá, obrigado. Acabou o episódio. Fica pra próxima aí. Espero que tenham curtido aí. Faltou nós arrumar os pneus, né? Calma, tem próximo episódio. Tem próximo episódio. Tchau.